Fala galera investidora, beleza? Tô aí agora trazendo mais um vídeo pro canal, mais um resumo de um relatório de um ativo. E se você investe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já habilita aí as notificações para não perder as novidades. E assiste o vídeo até o final, porque eu posso estar trazendo informações que não estão nem no próprio relatório. E já aproveita também, e deixa a sugestão de vocês aí de qual ativo vocês gostariam que eu tivesse fazendo análise. Valeu, galera! Vamos lá, galera, direto ao ponto. A Microsoft ela foi bem, ela terminou com um lucro líquido aí de 18,3 bilhões nesse trimestre. A gente vê que a receita e a margem bruta cresceram 7% e 9% respectivamente. E somente esse setor da Microsoft aí de Personal Computing que ficou com 9,9% negativo, né? E a gente vai ver mais para frente. Olhando essa questão do lucro líquido mais de perto, a gente vê que conforme a receita total nos últimos 12 meses ela foi subindo, o lucro líquido também foi acompanhando, né? Para no final estar estabilizado. Agora pegando aquela situação que foi mencionada lá atrás, do setor de personal computing ter decaído 9%, aqui a gente vê com mais detalhes que isso acontece devido primeiro ao efeito pandemia, né? Na pandemia a galera foi consumindo mais computador, passou a pandemia, esse consumo foi menor. E a consequência disso é comprar menos licença do Windows, né? Para estar funcionando. Isso gerou um desfalque nesse setor. Até aqui também tudo saudável. Outro fator relevante de mencionar a Microsoft distribuiu 9,7 bilhões para acionistas e o custo da despesa operacional aumentou aí 7%, né, se comparado ao outro ano, né? Mas também é devido a ter feito novas aquisições e melhorias, né, em algum dos serviços deles. Olhando aqueles mesmos serviços de forma mais isolada, a área de nuvem da Microsoft ela teve um aumento de 16%. Já o setor de business teve um aumento de 11%. E isso é graças a ter sido alavancada pelos serviços aí que ela presta por meio do Office 365. E finalizando essa parte de serviços, como foi mencionado antes, a gente tem esse prejuízo de 9% no setor de personal computing, pela questão lá das licenças do Windows e da pandemia. E aí, para concluir, a Microsoft nesses últimos 10 anos conseguiu bater os principais indicadores de desempenho do mercado acionista. E com folga. Então é isso. Vou deixar aqui a minha consideração sobre esse ativo. E aí você faz a sua análise com calma, verifica todos os pontos e vê se vale a pena entrar na operação. Lembrando que não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Bons negócios aí, galera.